Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com o único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando. A fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da compreensão, da compaixão, a fortuna da fé, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Esta sim podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então, que possamos ouvir, refletir e, principalmente, criar ânimos, coragem, atitude para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Oi, pessoal, mais uma vez é um prazer estar falando com todos nesta forma virtual, que acredito alcance um número maior de pessoas, ou pelo menos um número mais distante de pessoas. Estou falando aqui de São Paulo, mas certamente dessa maneira, nessa mídia, a gente pode alcançar pessoas em vários lugares, e esse é o objetivo. O tema que está previsto para hoje é pluralidade das existências. Então, já entrando no tema assim de forma muito simples. Imaginem se tivéssemos a oportunidade de encarnar uma única vez. Numa única existência, seríamos julgados pelo bem e pelo mal que fazemos. Se fizéssemos mal, iríamos para um umbral, iríamos para um mundo inferior e lá ficaríamos condenados à eternidade. Se fizéssemos o bem, seríamos guindados, teríamos a oportunidade de ir para um mundo ditoso, para um mundo melhor. A questão é simples. Alguém encarnado aqui no nosso planeta tem condições de fazer o bem genuinamente. Eu vou até formular melhor, porque acho que condições tem. Ou tem capacidade moral, tem compreensão e desenvolvimento espiritual para fazer o bem genuíno, para fazer o bem em toda a sua existência, para ser guindado a esta condição, ou na situação em que nos encarnamos, no mundo que nós estamos encarnados, dentro da maturidade espiritual que vivemos, temos esta situação, podemos dizer, ou podemos pretender, em uma única existência, alcançarmos a felicidade plena, alcançarmos um estágio de forma plena, de forma total, sermos guindados a uma situação de espíritos puros. Temos essa condição? Será que temos? Pelo contrário, se tivéssemos feito um único deslize, mas um deslize grave, um deslize irreparável, um deslize que na justiça dos homens seria imperdoável, ainda que depois nos regenerássemos e depois desse deslize tentássemos ou seguíssemos uma vida correta, uma vida voltada aos ensinamentos do Evangelho. Esse deslize seria grave, teria condição de ser pago em uma única existência, ou então, a partir do momento em que fizéssemos esse deslize, que tivéssemos essa atitude grave, essa atitude horrível, essa atitude de repreensão máxima, e não conseguíssemos e não tivéssemos tempo de uma regeneração, ou ambiente, ou meio em que estivermos inseridos, nos dificultasse essa situação, seria justo sermos condenados à eternidade, a uma situação sem resgate, por causa de um problema, por causa de uma situação que fizemos, por mais grave que seja, estaríamos condenados à eternidade
ao mal, ao umbral, a um lugar inferior. Isso é justo dentro da justiça de Deus? Isso seria plausível? Isso seria razoável se aceitar? Ou a pluralidade das existências, as oportunidades de encarnarmos, de reencarnarmos sucessivas vezes neste e em outros mundos, para que possamos fazer os nossos resgates, para que possamos proceder às regenerações necessárias, é mais justo, é mais lógico, é mais natural, dentro da justiça dos próprios homens, como da justiça de Deus. O Evangelho nos traz uma reflexão que dois empresários, dois industriais, que é como trata o Evangelho, tiveram seus empregados cometendo uma falta grave em um dia. Não usa falta grave, ele usa terem trabalhado mal durante um dia. Um empresário, um industrial, chama o seu empregado e o dispensa, dizendo: olha, você falhou comigo, então eu estou te dispensando, você não trabalha mais comigo. Esse empregado, não conseguindo mais trabalho, foi jogado, foi guindado a uma condição de eternamente condenado, né, nesse mundo real, nesse mundo empresarial, e com isso não conseguiu mais emprego, morreu na pobreza, morreu sem condições. Em compensação, um outro empresário que, tendo um outro empregado, cometendo também uma falha grave, trabalhando mal durante aquele dia, o chamou e disse: olha, você nesse dia foi muito ruim, foi muito mal. Eu vou te dar a chance de você fazer outros dias melhores ou outro dia melhor. Eu não vou te mandar embora, não vou te dispensar, pelo contrário, eu vou te dar a chance de você, através do teu trabalho, através do teu esforço, pagar a dívida que você tem comigo de um mau trabalho. Que empresário é mais justo? Que empresário é mais correto? Ora, se nós, aos olhos humanos, conseguirmos enxergar que a chance que deu ao seu funcionário, aquele patrão, aquele industrial que deu a oportunidade, o que imaginar dos desígnios de Deus? Nosso Pai maior não faria o mesmo com a gente? Não nos daria nova oportunidade de nos regenerarmos, de fazermos melhor, de termos a consciência do que fizemos de errado e, a partir daí, através de uma nova reencarnação, de uma nova oportunidade, de uma nova existência, fazer a transformação necessária? É óbvio que todo mundo vai pensar dentro desse prisma. É lógico que todo mundo vai ter essa situação do empresário que dá a oportunidade como o correto. E é claro que, se pensando na justiça de Deus, Deus nos dá essa oportunidade através das várias existências que temos, através das várias oportunidades que temos. O Evangelho nos traz várias situações quanto a isso. Situações que a gente aprende, que a gente se desenvolve quando estamos encarnados, quando estamos vivendo a matéria, quando temos as limitações de um invólucro, no nosso caso em especial, o corpo humano, que nos limita e nos dá certas condições, certa igualdade com a humanidade como um todo. Todos nós vivemos nesse planeta em condições estruturais, fisicamente estruturais, semelhantes, que nos dão uma igualdade para desenvolver os nossos resgates, para empreender no bem aquilo que precisamos melhorar. O próprio Evangelho nos traz que não existe
somente esse planeta. Existem outros mundos, muitas são as moradas do Pai, que nos dão condição de viver a mesma situação de presos, envolvidos por uma matéria, por um invólucro, podemos ter os nossos resgates necessários. Quando desencarnamos, vamos para a erraticidade, e lá conseguimos, e lá temos a condição de revermos, de avaliarmos como foi o nosso período encarnatório, o nosso período em que tivemos esta condição de ter apagado as nossas memórias passadas, ficamos com algumas intuições, alguns fragmentos, alguma situação em que nos faz ter habilidades, ter resquícios, ter oportunidades de agirmos no caminho correto ou não, mas, ou seja, no caminho que nos traz resquícios, que nos traz memórias, que nos traz condições da vida passada. E essa erraticidade, essa necessidade da gente apagar o que fizemos no passado é primordial, porque da mesma forma que fizemos situações boas, também fizemos situações más. Imaginem se praticamos algum crime, imagine se prejudicamos alguém, imagine se fizemos um mal muito grande e, de repente, para fazermos os nossos resgates genuínos, nos encontramos com esse espírito novamente. Isso de fato acontece, talvez de uma maneira muito próxima, como um filho, como um pai, como um parente, como um grande amigo, como alguém que salva a nossa vida numa situação pontual, como alguém que salvamos numa situação pontual, num detalhe da nossa existência, e com isso, quando voltarmos para um outro campo espiritual, para um outro estágio do nosso espírito, possamos avaliar, puxa, aquela pessoa que eu fiz o mal, aquela pessoa que me fez o mal, dessa vez ela me fez um bem tremendo, me salvou, puxa vida, eu errei pré-julgando, ou eu errei prejudicando a pessoa, ou eu errei numa avaliação precipitada, ou seja, eu tenho condição de fazer uma avaliação do que aconteceu e aquela antipatia, aquela animosidade, aquela raiva, aquele ódio que eu tinha para com aquele espírito, eu tenho como fazer o resgate. Então é necessário que quando eu reencarno, eu apague essa memória, eu apague essas situações, eu esqueça, por assim dizer, não apague, mas esquecer, né? Deixar num campo do meu espírito que não pode ser acessado naquele período reencarnatório, que eu tenha poucos fragmentos daquelas situações, para que eu possa fazer o resgate genuíno, senão eu nunca conseguiria fazê-lo, porque eu alimentaria aquele ódio, aquela raiva, aquela antipatia com aquele espírito, com aquela pessoa, com aquela alma eternamente. Então, tem que ser feito dessa maneira. Eu dizia que os resgates não são feitos somente aqui neste planeta. Há muitas as moradas do Pai. Nós, quando temos as oportunidades de fazer esses processos encarnatórios, a gente tem situações, a gente tem a possibilidade de se agrupar em família, a gente tem a possibilidade de se agrupar em núcleos, a gente tem a possibilidade de se ajuntar com espíritos que já nos foram simpáticos, que já nos foram antipáticos, mas que de alguma forma convivemos com eles. E esse novo reencontro, essa nova oportunidade que temos, certamente são situações em que podemos fazer os nossos resgates. Sejam espíritos simpáticos, sejam espíritos que nos trazem alguma desavença. Então, é bom estarmos alertas, atentos, porque
Se há alguma situação em que comumente costumamos falar, o meu santo não bate com essa pessoa, o meu santo não bate com esse indivíduo, é uma boa oportunidade para estarmos atentos, porque talvez ali esteja um espírito, esteja um indivíduo em que eu trago mágoas, eu trago sequelas do nosso relacionamento passado. Então é uma grande oportunidade que eu tenho de fazer o santo bater, de entender como funcionam as coisas e tentar uma aproximação de todas as formas, porque eu estarei abreviando um dos estágios da minha passagem nesta casa planetária. Outra situação que acontece é que os nossos períodos encarnatórios, eles são temporais. Aqui no planeta Terra, cada vez estamos vivendo mais, mas eles chegam hoje, beiram aos 100 anos, passam dos 80 anos com certa facilidade, mas eles são temporais para que possamos ir num período para um outro estágio do nosso espírito e termos essa leitura dos resgates que conseguimos fazer, das modificações e do quanto conseguimos evoluir, do quanto conseguimos construir na nossa existência. Então, as existências encarnadas e como encarnados, as existências da matéria são oportunidades raras que temos para fazer os resgates, para fazer os procedimentos de melhoria que precisamos. Uma outra situação que acontece é que, como apagamos a nossa memória de outras existências, mas temos indícios das situações que acontecem, porque pessoas que temos algum desafeto do nada, ou pessoas que temos uma grande simpatia, muitas vezes não são nem aparentada, mas sim pessoas que nos são afetas. Algumas nós falamos, mas eu já vi essa pessoa, puxa, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Como a gente tem esses indícios, a gente pode saber que Deus nos concebeu, nos construiu como espíritos individuais, mas que nos desenvolvemos, mas que progredimos com outros espíritos. Então, se fazemos o bem genuinamente para toda e qualquer pessoa, se somos simpáticos, se somos afetos, se temos compaixão, se temos amor genuíno tal qual o Pai nos ensinou, independentemente de quem seja, estamos no caminho certo da nossa evolução espiritual. Agora, se procuramos ser seletivos, se o santo não bate, então não bate mesmo, eu vou deixar a coisa por aí, estamos prejudicando a nós mesmos dentro desta maneira com que Deus nos proporcionou a evolução e que Jesus, através do seu evangelho, em especial da Boa Nova, do Espiritismo, nos dá esse manual de como agirmos para evoluirmos, praticando o bem genuinamente, praticando o amor para todas as pessoas, tendo a caridade como um elemento essencial em nossas vidas, instrumentos absolutamente básicos. Uma outra situação é que, muitas vezes, ficamos com compaixão para aquelas pessoas que são muito pobres, passam muita necessidade, ou são pessoas absolutamente desvirtuadas, e outras vezes também temos assim admiração, ou temos até inveja, ou gostaríamos de estar na posição de alguém que é muito rico, é muito abastado, tem muito poder, tem uma situação, vive em uma situação de luxo, vive em uma situação diferenciada em termos materiais. Então, em regra, a gente pega os dois extremos para observar melhor. Nada acontece por acaso.
essas situações que são colocadas na vida da gente são oportunidades. Provavelmente aquele que é muito pobre, aquele que sofre muito, aquele que tem uma necessidade muito grande, ele já teve a sua situação diferente numa vida, numa existência passada, está tendo a oportunidade de fazer os seus resgates, está tendo a oportunidade de vivenciar alguma coisa em que estava precisando vivenciar e dentro dessa vivência e dentro dessa experiência fazer as modificações, fazer os resgates necessários. A mesma coisa na outra ponta, alguém que é muito abastado. Todo mundo fala, mas eu gostaria de estar na outra ponta. Mas a prova do rico é uma prova difícil, talvez mais difícil ainda, porque essa pessoa, esse espírito, tem a possibilidade de fazer diferente, de fazer seus resgates, de fazer o que é necessário para a sua evolução espiritual. E agora, com condições plenas de fazê-lo, em nível material, em nível de ter recursos para isso, e essa alma, esse espírito, se perde talvez mais uma vez ou pela primeira vez, ou seja, a prova que lhe foi dada em condições favoráveis não está sendo bem utilizada. Ou seja, todas as situações são situações de oportunidades, são situações em que temos para fazer as nossas opções, as nossas alternativas para melhorarmos, para crescermos, para desenvolvermos. Por isso existem várias oportunidades de nascermos e renascermos, de desencarnarmos e reencarnarmos. Por isso é que existem várias existências. Por isso é que elas são plurais, para que em cada uma delas possamos evoluir, possamos construir o nosso futuro em prol, no caminho de um espírito puro. É tão simples isso, é tão fácil de se entender esta forma com que Deus nos criou como espírito e nos propõe a nossa evolução, que cabe a nós aproveitá-la. Em especial, quem ouve as palavras que o Espiritismo nos traz, quem ouve os ensinamentos da codificação do Kardec, que nos traz as experiências, que nos traz as verdades que o Espiritismo nos coloca de forma simples e objetiva, nos traz a obrigação de praticar, de estarmos atentos, vigilantes nesta existência em que estamos para fazermos os resgates, as modificações, as construções espirituais necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, que possamos estar atentos, vigilantes, em que possamos orar para os espíritos superiores que sempre nos ajudam, mas que, em especial, nos deem aquela força necessária para que possamos estar super atentos, super vigilantes, para que possamos aproveitar essa existência como uma existência pródiga, como uma existência sadia na construção e no desenvolvimento do nosso espírito. Vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, agradecendo ao Pai por ter ouvido, por ter refletido, por termos tido um pouquinho de dicas sobre o seu Evangelho. E vamos nos propor a praticá-lo, a empreendê-lo em nossa vida, para que esta existência seja uma existência rica, pródiga, produtiva para todos nós. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui, pedindo para que vocês procurem no Evangelho segundo o Espiritismo,
no Livro dos Espíritos, na internet, há vários vídeos, há várias matérias sobre esse tema. A pluralidade das existências. E que assim possamos estar atentos para a verdadeira finalidade para a qual viemos para esta casa planetária. Que assim seja. Até breve a todos.